Mais uma emissão importante aqui no canal e dessa vez é a vez do VISC11. É a segunda emissão de shopping só nessa última semana e a segunda emissão de shopping abaixo do valor patrimonial por cota, referente aí ao que a gente tem que pagar o valor da emissão. Um recadinho bem rápido, eu agradeço muita gente que enviou mensagem, a gente estava passando por um momento difícil aqui, né? Combatendo aquele vírus, que eu não posso falar o nome, senão o algoritmo vai travar aqui, mas está tudo certo agora, a gente voltou aqui pro cenário e durante esse tempo a gente fez o nosso máximo aqui, fez material de PVBI, XPML, teve HCTR, BTLG, ou seja, vários fundos aqui para a gente passar sobre toda a subscrição, porque realmente a gente quer ser o melhor canal de fundo imobiliário no mercado. E para ser o melhor canal, a gente realmente tenta ir muito além do que a subscrição tem como base ali. Ou seja, vários vídeos a gente vê ali, cronograma da emissão, valor da emissão, um pouco dos recursos, isso tudo vai ter nesse vídeo. Mas eu sempre tento trazer algo além, realmente fazer uma diferença na opinião de vocês. Eu não fico em cima do muro todo o vídeo, no final tem um vale a pena ou não. E dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, porque eu vou tentar trazer um pouco aqui de economia, do que está acontecendo no mundo, coisas que geralmente quando a gente analisa uma subscrição a gente não pensa, mas vai afetar muito, pelo menos a minha decisão, se realmente faz sentido ou não entrar nessa emissão do VISC11. É a 7ª emissão, um fundo que vem com muita consistência e que tem um dos relatórios mais bonitos e talvez mais bem feitos de todo o mercado. A 20 está muito de parabéns. Só que na minha opinião tem vários problemas. A primeira deles, eu já falei, a gente tem um valor da emissão bem abaixo do valor patrimonial por cota. Se a gente pegar o valor da emissão, que ficou em R$ 116,19, e o valor patrimonial por cota, que é R$ 119,52, isso dá mais ou menos ali uma variação de 12%. É bem grande. Então, automaticamente, para quem não participa, você é diluído, porque você tem um patrimônio ali, o fundo cresce em quantidade de cotas, e se você não participa, você é diluído, e aquilo que efetivamente você tem como valor, o valor patrimonial, que realmente é a métrica que tenta chegar perto de um valor de todos os imóveis do fundo, realmente você sofre uma diluição. Então, você é meio que obrigado. Só que, além disso, a gente tem um agravante muito significativo nessa emissão aqui. A gente está tendo uma emissão para 4 compras efetivas da 20. São essas aquisições: 21,49% do Pantanal Shopping, 49% do Porto Velho Shopping, 40% do Shopping Boulevard e 100% do Norte Shopping Maracanaú. Realmente vários estados, diversificação, a gente vai entrar nesse aspecto. Só que o problema aqui é que esses 4 shoppings serão comprados através de um administrador chamado Ancar. O que essa Ancar vai fazer? Ela vai participar dessa emissão aqui e ela vai efetivamente botar dinheiro e esse dinheiro vai ser comprado de volta os shoppings. É como se fosse uma espécie de cashback. E o problema é que hoje a gente tem um valor patrimonial por cota por 119 e a Ancar vai entrar com muitas cotas, com uma participação já bem grande no fundo, pagando R$ 106 ali, 106 um pouquinho. Então, isso na minha opinião é um problema para o cotista que já está. E quando a gente tem vários fundos imobiliários no mercado que realmente estão valorizando cotistas, a gente vê o Tegarunzi com aquela taxa de performance e tudo, mas sempre tentando melhorar. A gente vê a LZR, a gente vê a HGLG, vários fundos fazendo movimentos pró-cotistas e a RDM também, emissões 47B, e aí de repente a gente vê o VISC aí, talvez indo um pouco o contrário, por mais que sejam aquisições excelentes, muita gente não está falando disso. Então tem isso tudo e ainda tem taxa Selic aumentando, então eu vou falar isso nesse vídeo aqui, tentar fazer um raciocínio para vocês e chegar a uma conclusão. Então, primeira coisa que eu queria falar aqui é referente à taxa Selic, realmente esse movimento mais macro, fazendo uma análise um pouco top-down, indo da economia até o fundo e os ativos. Então, primeiramente, a gente precisa realmente entender, eu quero que todo mundo que veja esse vídeo entenda, o impacto da taxa Selic nos fundos imobiliários. Obviamente que isso já está precificado, pelo menos em sua maioria. A gente teve reunião do Cupom essa semana que elevou em 1% a taxa Selic, nossa taxa básica de juros, para 5,25%. Isso significa, se você deixar o seu dinheiro ali na renda fixa, se você deixar em CDI, ou se deixar a taxa Selic, poupança, enfim, ele é uma porcentagem, ele é atrelado diretamente a essa taxa básica de juros. E o patamar que essa taxa deve chegar é de 7% ou até mais, falam 7,5%, 8% no final do ano, porque essa reunião do cupom é a cada 45 dias e eles estão aumentando, porque a inflação está aumentando. Então, um pouco de economia aí. E o que acontece? Se você deixa o seu dinheiro na renda fixa,
fixa, você sabe que não vai perder, ele vai variar um pouco aí, mas sempre subindo, e aí isso é basicamente um tipo de investimento quase sem risco. E o que acontece em fundos imobiliários? Você tem vários riscos, né? Você tem risco de gestão, você tem risco de depreciação de imóvel, você tem vários riscos que são inerentes do investimento em renda variável. Então o que acontece? Quando você investe em fundos imobiliários, você quer pelo menos um prêmio, você quer ter um retorno acima da renda fixa que faça sentido você comprar um fundo imobiliário e não comprar uma renda fixa. Só nos últimos 12 meses, isso tem também a pandemia, de novo, são várias variáveis que impactam uma decisão, o VISC11 pagou cerca de 4,52% de dividend yield. Vamos dizer que sem a pandemia, qual seria o normal? Seria mais ou menos ali 6%, 6,5%, 7%. Então, quando a gente vê a taxa Selic subindo para 7%, isso vai impactar. O que acontece? Muita gente fala, então não faz sentido mais investir em fundos imobiliários. Na verdade, não, isso não é uma verdade. O que vai acontecer? O mercado vai ajustar ou o fundo vai precisar de fazer aquisições mais ousadas e pagar mais, ou o preço da cota vai lá para baixo para fazer esse balanceio e aí você receber mais retorno dividindo ali pelo preço da cota. Quando você entende isso que eu acabei de falar, você começa a bombardear de vários questionamentos. Por exemplo, retorno de uma aquisição de um imóvel, que é o chamado cap rate. E aí você vai lá ver o cap rate das aquisições, que nesse caso aqui está em 8% de todos os shoppings, eles colocaram em fato relevante. Vou colocar uma print aqui que eles falam desse 8%, mas ainda tem outro agravante, porque desse 8%, parte não vai efetivamente entrar nos próximos anos para o fundo, porque ele não vai conseguir pagar todo o 100% de todos esses shoppings. Ele vai pagar de 40% a 60% e depois ele vai pagar em um CRI, provavelmente que está sendo ali estruturado, eles falam isso, né? De uma dívida que vai sendo paga ao longo do tempo e vai ser abatido de todos os aluguéis, ou seja, esse retorno vai ser ainda abaixo. Então você tem um cap rate espremido que não tem muito retorno sobre os 7%, e isso aqui eu estou falando números brutos, ainda tem questão de imposto, de depreciação, de despesas operacionais, então tem várias coisas aí que pioram essa situação. E aí você tem cenário com a política anti-vacina global que está acontecendo na Europa, Estados Unidos. Eu, por exemplo, trabalho muito para clientes nos Estados Unidos, eu tenho uma agência de software e de marketing, e lá eu entro em contato com eles e eles falam, cara, que está piorando muito, tem cidades que toda semana, nas últimas 4 semanas, dobraram de casos. Então, pandemia em alta, política de anti-vacina, você tem a política propriamente aqui no Brasil com alguns problemas, tem tudo isso acontecendo, China com problemas de regulamento, e aí você vê toda essa questão, e eu não estou falando isso tudo para você ficar com medo, mas para você entender que essa situação aqui talvez não seja o melhor momento de uma emissão, e aí está acontecendo uma emissão do VISC11 de outros que não estão efetivamente atrelados à inflação, a uma taxa. Somando tudo isso em um período de incerteza, pelo menos eu não estou aportando nesse momento em ativos de fundos imobiliários de tijolo, mas sim fundos de papel que já tem ali a dívida indexada, a IPCA e GPM, já tem uma proteção natural dos meus recebimentos. E aí, claro, obviamente também em ações americanas, então toda a questão de diversificação. Esse momento eu estou esperando ver um pouco o que o mercado vai fazer, e o mercado já está reagindo. Vou colocar aqui um gráfico rapidamente dos últimos 5 dias do VISC11 realmente caindo bastante ali, dos 111, 112 reais até 107 reais aí entre quarta e quinta-feira dessa semana. Então o mercado não reagiu bem a essa emissão e não vem reagindo bem a vários outros. Se você olhar vários outros bons fundos, a gente está tendo uma queda por causa dessa correção natural de taxa Selic, de preocupações, de pandemia. Então tem isso tudo acontecendo e muita gente não fala isso para você. Você realmente precisa saber um pouco dessa questão para você tomar essa sua decisão aqui. Aí você pergunta, Henrique, então é melhor vender, né? Se você acha que vai cair e está tendo todos esses problemas. Não exatamente, porque tem outras variáveis também que podem subir, a gente não sabe o futuro. Eu geralmente sigo a estratégia do buy and hold, então eu tento comprar bons ativos e ao longo do tempo eu vou tomando as minhas decisões. Isso aqui não é recomendação nem de compra e nem de venda, não tem recomendação de venda por causa dessas questões que eu falei, e nem de compra porque são vários bons ativos. Vou compartilhar minha tela aqui que vocês conseguem ver o fato relevante que a VISC soltou falando dos shoppings, e realmente são shoppings com uma qualidade bem interessante.
interessante. A gente vê aqui, por exemplo, o Pantanal Shopping, né, em Cuiabá, olha essa imagem bem bonita. Tem várias informações aqui, como área bruta locável, né, 46 mil metros quadrados, 830 mil consumidores por mês, ou seja, vários números bem expressivos com várias marcas famosas aqui, cinema e tal. Você também vê isso em basicamente todas essas aquisições. Porto Velho a mesma coisa, 44 mil de ABL. Tem também ali 200 lojas, 5 lojas âncoras, 13 mega lojas, tem Smart Fit lá dentro, ou seja, são ativos com muita qualidade, obviamente, né? Com todo aquele preço, 600 a 650 milhões de reais para você fazer a aquisição de todos esses shoppings, tem que ter uma qualidade bem significativa. Tem aqui um shopping inaugurado em 96, o ano que eu nasci, no Rio de Janeiro, 29 mil metros quadrados, 180 lojas, de novo, várias lojas aqui bem famosas que muita gente realmente vai, muita gente frequenta até hoje. E por fim aqui, no Ceará, considerado uma referência lá em Fortaleza, 24 quilômetros de Fortaleza. Eu já fui lá quando eu viajei para Fortaleza, conheço esse shopping aqui, é muito bom realmente. Não é que nem os outros, mas são vários bons ativos. E o que é interessante, de novo, falando aqui da questão do relatório, é da Visc, é que eles são bem transparentes, tem muita informação, isso é bem legal. Então eles falam aqui da Ancar, né, que vai comprar, né, que vai efetivamente fazer essa movimentação de cashback, vai participar dessa emissão e vai vender os ativos para a Visc. Então tem aqui, eu convido vocês a realmente olharem, mas o que eu queria falar aqui é aqui embaixo que eles mostram a diferença entre o NOI, né, que é basicamente a receita operacional líquida no final de todos os ativos do portfólio atual com o portfólio após a transação. E sem entrar em muitos detalhes, senão vai ficar muito grande, te vê aqui os principais, continuam os top 3, top 4, né, continuam aqui de um lado para outro, Prudente Shopping, Praia da Costa, Iguatemi Fortaleza e Ribeirão Shopping. Mas o Porto Velho e o Pantanal já entraram aqui, vamos dizer, nos top 10 shoppings de um fundo que já vai ter quase 20 shoppings. E aqui também a gente tem o shopping lá em Maracanaú. Então são shoppings, de novo, que vão ser bem relevantes para o fundo. E pouca gente está falando disso. Então, no longo prazo, quem visa o longo prazo, quem já está no fundo, não precisa se preocupar demais. Eu acho que é um grande vacilo. Eu não sei se é o momento, mas essa é a minha opinião. Mas pelo menos transparência, um relatório muito bem feito, eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm um ótimo histórico e realmente tem essa questão da taxa Selic, que é um risco por fora, eles não têm controle, mas você obviamente tem que ver o que você quer de retorno. Falando especificamente agora então dos números da emissão. Então, primeiramente, o valor que eu falei já, R$ 106,19, está mais ou menos R$1 abaixo do valor desse momento de mercado. Quando a gente leva em consideração os dividendos, quando você leva em consideração o custo que você vai ter de entrar nessa emissão, o que você vai perder até integralizar suas cotas, está mais ou menos ali no zero a zero, não fazer todo um cálculo porque o mercado está muito volátil, está cada vez mais caindo. Se nos próximos dias esse valor do mercado secundário, né, que efetivamente é o que você compra na bolsa, cair desse valor de R$106, eu acho que vai complicar ainda mais a emissão para toda a base, mas é uma emissão que deve passar por causa ali do Ancar, né, que vai entrar efetivamente no fundo. Eles até falaram que eles não querem ter, eles não podem inclusive ter 25% do fundo imobiliário, é uma preocupação de muita gente, eles já deixaram isso claro em fato relevante. A captação mínima total ficou em 350 milhões e a captação máxima, já contando com o lote adicional, ficou em 600 milhões de reais. De olho nisso, vamos ver quanto de toda essa captação de 600 milhões de reais que o fundo vai captar aqui, que o BTLG vai captar, que o XPML vai captar, para a gente realmente entender o que está acontecendo e quão aquecido está o mercado. O tipo de oferta aqui é a oferta 476, que em teoria é só para a base de cotistas, mas obviamente isso tem várias regras. De qualquer jeito, não vai ter negociação aqui, você ou participa ou você não participa, vai ter o período de preferência e o período de sobras de quem não participar. Caso você participe do período de preferência, você vai poder participar das sobras. Então, bora falar rapidamente aqui de calendário, rapidamente, como eu sempre falo, tem colinha gratuita na descrição desse vídeo, não peço nome, não peço e-mail, não peço nada, é uma imagem que você pode salvar no seu celular para você não voltar para esse vídeo, site, nem qualquer coisa, que tem todo esse cronograma aqui.
rapidamente falando, esse cronograma também ele é bem rápido, né? Porque a gente está falando de uma emissão que já foi falada na quarta, data base 6 de agosto, que é na sexta, e aí lá no encerramento vai ser no início do mês que vem, as sobras acabam dia 1º de setembro, liquidação dia 9 de setembro, então muito rápido essa emissão, realmente tem que ter o fluxo de pagamento já daqueles 4 shoppings, né? Então tem que ser acelerado mesmo. O período de preferência, que é aquele período que você precisa efetivamente entrar na sua corretora e falar que você quer participar da emissão, vai do dia 11 a dia 23 de agosto, com liquidação dia 25 de agosto. Provavelmente ali entre dia 25 e 26 vai sair o novo fator de sobras, que vai ser do dia 27 de agosto até dia 1º de setembro. Eu esqueci de falar ali nos números a proporção de preferência, né? Então ficou em 32,99%. Então, nesse período de preferência, você pode pegar essa quantidade de direitos que você tem hoje e multiplicar por esse fator 32,99%. Vou botar aqui ao lado um cálculo como um exemplo, sempre despreze o que tem depois da vírgula. E complementando aqui, se vale ou não a pena entrar nessa emissão, já deixei bem claro, pelo menos a minha opinião ao longo do vídeo, é que nesse momento não faz nenhum sentido. O preço não está atrativo, o mercado secundário você pode basicamente ficar ali no 0 a 0, apesar das compras serem provavelmente muito boas, um fundo que realmente vai ficar mais diversificado ainda, só que tem essa questão ali que não prioriza a base de cotistas, dilui a questão do valor patrimonial. Então, assim, se você tiver com muito medo, talvez faça sentido você entrar nessa emissão por causa da diluição e você não perde matematicamente falando. Mas para mim não é um momento, porque a taxa Selic está aumentando muito, ainda não está, na minha opinião, totalmente precificado. Quando chegar ali, sei lá, 7, 7,5%, 8%, que é como eu falei, a previsão, talvez vai cair mais ainda, e aí você entra numa emissão que, na verdade, o valor daqui a alguns meses possa cair de novo. Essa é a minha opinião, por favor, é uma inspiração para vocês. Olhem tudo que eu falei, tenham um senso crítico das decisões que vocês vão fazer, mas para mim não vale a pena. E espero que vocês tenham gostado. Por favor, me dê um feedback se vocês estão gostando. Bota nos comentários desse vídeo se vocês gostaram de alguma coisa, se eu entreguei valor em qualquer coisa. E qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, eu sempre vou responder, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.